Bom dia a todos, né? Muito obrigado por estar aqui para participar dessa coletiva. Nós tivemos ontem um pronunciamento, né, uma fala do promotor do Ministério Público, doutor Elvio, determinando que o município encerre todos os contratos de trabalho dos funcionários temporários do município. E nós não temos nada a fazer a não ser acatar a ordem do Ministério Público. Nós só queria ressaltar o fato seguinte: nós estamos sem concurso público aqui desde 2006. E desde então, desde quando nós assumimos, já tem 12 anos que essa prática vem sido feita, dessas contratações sem concurso, né, e sem o processo seletivo. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, nós pegamos a prefeitura com estado de calamidade pública e nós tínhamos vários serviços do município que estava deixando a desejar, que precisava ser feito, como a limpeza urbana, a questão do lixão que nós tínhamos no município. Então, nós não tínhamos como fazer outra forma. Nós tivemos que assumir o município e fazer logo a contratação para poder dar andamento na prestação do serviço público, que era a limpeza, como mutirão de limpeza da cidade. Então, isso não nos deu oportunidade na hora de estar fazendo o processo seletivo nem o concurso público. Nós sabíamos que isso seria necessário, nós entendíamos, e tanto foi programa de campanha nosso que nós queria fazer o concurso e organizar para fazer o concurso público. Mas, mediante 2017, como nós encontramos situação, nós não tivemos tempo para isso. Inclusive, fizemos uma reunião antes de assumir a prefeitura em 2017, com reunião com todos os vereadores, e os próprios vereadores falavam com a gente que a gente discutia que um dos maiores desafios nossos para essa administração seria a renovação do contrato da Copasa, que estaria vencido há 12 anos, que tinha sido prorrogado, e mais 2 anos vencido. E o outro seria a questão também do regime jurídico do município, porque hoje nós trabalhamos aqui com regime misto, não é seletista e nem estatutário. Então, isso era um desafio para nós da administração. E, no primeiro ano, nós tivemos que optar pela prestação de serviço e trabalhar em cima da concessão que foi a renovação do contrato da Copasa. Então, nós tivemos muito trabalho em 2017 e, por conta disso, nós tivemos esses contratos também feitos dessa mesma forma. Em 2018, nós tivemos um processo seletivo da educação, no qual a gente lançou o primeiro edital, que ele teve algumas contestações. Nós lançamos o segundo, onde que o edital saiu dentro das normas que atendimento ao Ministério Público. E, dali por diante, nós começamos a trabalhar em cima de como nós ia fazer para fazer o concurso público. Então, eu gostaria de deixar claro que a prefeitura nunca ficou omisso com relação ao serviço público, não. Com relação ao concurso público. Então, nós criamos, em junho, uma portaria do município, criando a Comissão da Reforma Administrativa. E sempre nós fomos abordados, né? Sempre a gente conversava muito com o Poder Legislativo sobre essas demandas, que era realmente... A gente tem um bom relacionamento no Poder Legislativo sobre essas ações que precisava ser feito no município, que era o concurso público. E nós explicamos para eles que nós temos uma empresa, que é a Planejar, que é uma empresa de consultoria. E nós tínhamos o entendimento que nós precisamos definir o regime previdenciário do município, né, o regime jurídico do município. E, para definir o regime jurídico, nós tínhamos que passar por essa reforma administrativa. Até porque nós tínhamos que saber qual o impacto, quantos funcionários nós iríamos precisar para atender as demandas do município, visto que nós não tínhamos muito controle e a eficiência dos próprios funcionários. Depois que nós criamos essa portaria, foi em junho que nós criamos a portaria, depois eu vou pedir ao doutor Michel para ler a portaria para vocês, nós tivemos que prorrogar, porque nós criamos um controle de frotas através do GPS, e tivemos que criar o ponto eletrônico, que é o ponto biométrico, através dos controles de ponto do município, que não existia esse controle, e isso
era para buscar maior eficiência do servidor público, para nós sabermos quanto realmente quantas pessoas nós ia abrir concurso para essa quantidade e os cargos. Então, sempre buscando a maior eficiência da administração pública, do serviço público, para ver se o concurso sairia com o menos número possível de pessoas contratadas, de pessoas para o concurso para ser efetivo. Então, dentro dessa reforma administrativa, nós tomamos várias atitudes, como falei, que foi a questão nós criamos o decreto do controle de ponto, o decreto da questão das gratificações que tinha, o controle de atestado médico, nós não tínhamos esse controle de atestado médico também, nós todo implantamos junto nessa reforma administrativa. E tivemos até que prorrogar, para a gente poder buscar um número melhor. E a gente está programado para essa reunião na Planejar, a gente definir qual que vai ser o impacto financeiro que isso vai ocasionar no município, de acordo com as vagas e as demandas que nós vamos precisar. Então, nós estamos nessa fase de estudo para poder a gente determinar a data correta do concurso público. Então, isso, gente, nós fomos provocados, o promotor foi provocado devido a essas atitudes que nós tivemos dentro da reforma administrativa que tivemos que implementar dentro do município, e isso ocasionou uma insatisfação por parte de alguns funcionários, e o promotor foi provocado nessa situação. Não tem nada de errado na situação do promotor. O promotor queria fazer essa intervenção imediatamente, antes mesmo nós conversamos com ele, ele sempre foi parceiro, não quer prejudicar, mas entende que dessa forma não poderia continuar. Então, nós não temos outra solução a não ser acatar a determinação do Ministério Público. A gente fica muito chateado e preocupado, porque essa reforma administrativa e esse concurso público, isso nós já vimos já determinado a realizar esse concurso público. E a gente queria fazer de uma forma gradativamente para não prejudicar o servidor público contratado e as famílias, que isso é o ponto mais importante hoje do município, porque nós estamos no país inteiro com um déficit de emprego muito grande, e São João não é diferente o desemprego, e isso vai ocasionar um transtorno para muitas famílias no município. Mas, tendo em vista a determinação do Ministério Público, nós não temos outra alternativa a não ser acatar. A gente vai trabalhar em cima de uma terceirização, como foi sugestão dele mesmo. Ele alegou alguma coisa de gasto, de despesa. Essas despesas, elas teriam de qualquer jeito, não é um gasto de dinheiro público de forma nenhuma. Mesmo terceirizado, talvez isso possa custar mais caro para os cofres públicos, por isso que nós estamos analisando como a gente vai fazer, se for fazer algum tipo de terceirização. Então, esse momento, agora, é um momento meio triste para os servidores que são contratados, mas é um remédio amargo, mas que tem que ser tomado. A gente esperava da gente ter um prazo maior para fazer o concurso, mas nós não conseguimos com o promotor 60 dias, e a gente vai estar tomando as devidas atitudes para a gente fazer o concurso público o mais rápido possível, de imediato, talvez, um processo seletivo para algumas vagas e terceirização para outros serviços. Então, o que eu queria deixar bem claro que a vontade da gente já estava determinada lá atrás, que nós já estávamos preparando para o concurso público, e a gente queria fazer isso gradativo, mas, infelizmente, não teve essa oportunidade. Então, eu queria fazer esse comunicado para vocês e também falar para vocês o seguinte: nós, desde 2012, o ano de 2018, hoje, é o número menor de funcionários que nós temos hoje na administração pública do município aqui. Entendeu? Então, só queria deixar claro que nós jamais estamos aqui com excesso de pessoal. Se vocês analisarem em várias cidades ao redor o volume de habitantes per capita em relação ao número de servidores, vocês vão notar isso. Talvez isso não seja um dado importante, mas vocês também vão poder ver que São João Nepomuceno, este ano, é o que tem menos pessoas hoje trabalhando no serviço público. E com essa questão da implantação, que nós estamos implementando o ponto biométrico, nós estamos implementando a questão do controle de frotas através de GPS, todos os veículos estão rastreados, nós estamos sabendo aonde que cada um vai. Nós não tínhamos nenhum tipo de controle dessa situação, hoje nós estamos implementando.
E isso é para buscar o melhor funcionamento da máquina pública, né, e a melhor eficiência do serviço público. E isso vai nos mostrar, no futuro, quantos funcionários nós vamos precisar para carga efetiva, o que seria viável a terceirização a custo menor para o município. Então, eu queria deixar claro essas palavras para vocês e estou à disposição para a pergunta de vocês. Eu gostaria que o Michel lesse a portaria datada da data que foi, para não parecer que nós estamos aqui, que nós estávamos omissos a essa situação do concurso público. Nós já estávamos preparados para isso. Então, só queria que o Michel falasse um pouco, lesse a portaria. Bom dia a todos. Bom dia a toda a população de São João, aos servidores também. Nós aqui vivemos a mesma angústia das famílias, porque é uma situação bastante difícil de ser resolvida, tanto é que estamos aí há 12 anos sem concurso público, né? Então não é da noite para o dia que se faz. O ano de 2017 foi um ano bastante difícil para o Hernandes, né? Assumiu a prefeitura com uma situação de calamidade financeira, com uma série de serviços paralisados em razão de um bloqueio de verbas ocorrido nas contas do município. Isso prejudicou, né, sobremaneira a qualidade e a quantidade de serviços oferecidos à população. No momento inicial também de qualquer administração, o gestor que assume, ele é obrigado a seguir, de certo modo, a dinâmica do que vem ocorrendo, e foi necessário as contratações da forma em que foram feitas. Alguns processos seletivos estavam vigentes, como o do PSF, outros da educação foram realizados, outras áreas foram realizadas as contratações, de fato, de uma maneira direta, sendo importante ressaltar que muitos dos servidores são servidores que já foram contratados por diversas administrações, então não há aí diretamente uma ofensa ao princípio da impessoalidade. É uma questão realmente que é necessário se observar. Haviam servidores, e existem servidores aí nos quadros do município contratados há mais de 10 anos, servidores que foram treinados, foram capacitados, têm experiência, né? Então havia necessidade também de se manter essa mão de obra. Mas, ciente dessa necessidade de cumprir integralmente a lei, o Hernandes, em 4 de junho de 2018, baixou uma portaria instituindo uma comissão especial para a elaboração da proposta da reforma administrativa no âmbito do Poder Executivo Municipal. Essa portaria, então, fez as seguintes considerações. O prefeito municipal, no uso de suas atribuições, que lhe conferem o artigo 88, inciso 8º, inciso 12, da Lei Orgânica do Município, de 12 de maio de 90, considerando o disposto nos artigos 110 e 119 da Lei Orgânica, considerando a necessidade de readequação do quadro de servidores da Prefeitura Municipal, visando a promoção da eficiência da gestão pública, considerando a necessidade de atualização da Lei 1827, de 22 de dezembro de 94, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, considerando a necessidade de atualização da Lei 1861, de 28 de março de 96, que dispõe sobre o plano de cargos e salários e determina o regime jurídico municipal de São João Nepomuceno e demais leis municipais que tratam a matéria, considerando a necessidade de realização de um concurso público no âmbito municipal, em conformidade com o artigo 26 da Lei Municipal 1861, considerando que, neste sentido, demonstra-se necessária a constituição de uma comissão especial para a elaboração de propostas de reforma administrativa no âmbito do Poder Executivo de São João Nepomuceno, a qual poderá contribuir para otimizar o organograma da Prefeitura Municipal de São João Nepomuceno, de modo a racionalizar e equacionar o quadro de pessoal em seus cargos e funções, resolve constituir comissão especial com a atribuição de avaliar, propor projeto de reforma administrativa com os seguintes integrantes: Márcio Américo Lima Verado, secretário municipal de Governo e Planejamento; Roberto Isaías de Almeida Santos, secretário municipal de Fazenda; Michel Alves de Souza, procurador-geral do município; Leonardo Araújo Ribeiro, secretário municipal de Administração; e André Luiz Manzo Pereira, diretor do Departamento de Recursos Humanos. A portaria segue, ela estabelece alguns critérios, algumas diretrizes, os prazos a serem cumpridos. Inicialmente foi dado um prazo de 90 dias. A situação
era bastante complexa e a ausência de mecanismos de monitoramento e controle no município dificultou que o trabalho dessa apuração da eficiência, da real necessidade de servidores, da real necessidade de qual seria o cargo do município, tornou esse trabalho bastante difícil. O Hernandes, então, em setembro, dia 4 de setembro, prorroga essa comissão por mais 90 dias e essa comissão está em pleno trabalho. Várias medidas tomadas nos últimos meses já é fruto do trabalho dessa comissão, fruto também do empenho dos demais secretários do município, dos demais equipes, dos demais servidores que nós temos apoiando nesse trabalho aqui. E é importante salientar que a recomendação do Ministério Público somente reforça a preocupação que nós temos e reconhece a necessidade de medidas e providências. Obviamente que nós provocamos uma discussão aqui com relação à questão dos processos seletivos no início dessa portaria, do trabalho dessa comissão aqui. O Hernandes, inclusive, nos pediu um trabalho nesse sentido, de avaliar se era o momento ideal para que nós fizéssemos um novo processo seletivo ou que nós realmente optássemos por resolver isso de uma maneira mais correta, mais definitiva, através de um concurso público. Nós, então, no primeiro momento, optamos por manter essas contratações e tentar a solução diretamente através do concurso público, até mesmo para evitar a instabilidade das famílias, das pessoas que já vinham trabalhando no município, um momento e um ano tão difícil, de uma economia tão fragilizada, de um momento social bastante difícil, de um momento político bastante difícil no cenário nacional, de instabilidade, e essa situação de se fazer um novo processo seletivo, substituir parte das pessoas, ou todos, nós não sabemos quem será aprovado, quem não será, para daqui a mais um pouco tempo se fazer um novo concurso, geraria uma nova instabilidade para as famílias. Então, nós, no primeiro momento, optamos por isso, o Hernandes sabe do papel social dele, tem muita preocupação com isso. Nós reconhecemos aí a questão dos servidores, que é um impacto. O Hernandes deixou bem claro isso. A princípio, a proposta do Ministério Público seria de uma regularização imediata. Nós, como sempre, temos um bom relacionamento, um bom trânsito com todos os poderes e com o Ministério Público, que não é diretamente ligado a nenhum poder, é um órgão de controle e fiscalização, mas o doutor Elvio é uma pessoa de muita sensibilidade, nós o procuramos, conversamos, pedimos um prazo maior, mas ele entendeu por bem conceder aí, na sua recomendação, um prazo de 60 dias para que a gente possa prestar essas informações, e nós já estamos trabalhando. Na verdade, é uma sequência do trabalho que nós vínhamos fazendo e vamos acelerar algumas partes destes processos para poder dar atendimento à recomendação do Ministério Público, que é totalmente legal, pautada na legislação, mas que, infelizmente, nós sabemos que, para colocar tudo em ordem, há uma necessidade de se tome diversas providências até que a gente chegue numa situação de total legalidade e organização, infelizmente, partindo de um ponto de vista, partindo de um ponto de partida, onde uma série de medidas não vinham sendo tomadas. Do ponto de vista da Procuradoria, para encerrar meus esclarecimentos aqui, vou estar à disposição também das perguntas, mas nós temos no município uma legislação bastante antiga, que precisa ser modernizada, precisa ser debatida, é uma situação bastante difícil. Nós também, na reforma administrativa, estamos trabalhando as propostas que vão que vão ser apresentadas ao Legislativo para mudança da legislação que trata a matéria, e é interessante consignar que o Ministério Público vem, então, agora, nesse mês de outubro, fazendo essa recomendação, mas nós estamos demonstrando que nós já trabalhávamos nesse sentido. Além disso, o fundamento que o Ministério Público traz sobre a questão da terceirização, ele traz com base numa lei de março de 2017, de 31 de março de 2017, mas que tão somente agora em agosto, com a decisão da DPF 324, é que nós tivemos realmente uma decisão judicial, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicabilidade dessa lei da terceirização ao setor público também, ao setor privado, de maneira consequente ao setor público, e sobre a questão dessa discussão aí que existia, doutrinária, quanto à questão de terceirização, de atividade meio, atividade fim, que o tribunal também se posicionou nessa questão. No mais, eu agradeço a todos vocês aqui e permaneço à disposição.
dia a todos presentes, a imprensa, aos colegas de trabalho, o prefeito, todos presentes. Só tecer alguns comentários a respeito dessa situação que está acontecendo aqui hoje em São João da Nepomuceno. Anteontem, quando nós ficamos sabendo dessa situação, eu até falei com o prefeito que isso foi uma boa coisa que está acontecendo no governo dele. Porque eu entrei nessa prefeitura de São João da Nepomuceno em janeiro de 2005, onde ocorria já contratações temporárias, e hoje, 2018, ainda ocorre contratações temporárias, e antes de eu entrar aqui, acontecia contratações temporárias. Trabalhei em outras prefeituras de outros municípios, onde ocorrem também situações temporárias, e o prefeito, o Hernandes, nessa atual administração, ele está colocando situações para que muitas coisas sejam esclarecidas, sejam colocadas em ordem. Essa própria reforma administrativa que está sendo feita aí, onde desagrada várias pessoas, servidores, essas coisas, mas ele teve a coragem de fazer. Eu falo isso porque o prefeito é desgastado com a situação, pensa em reeleição. Eu trabalhei em outros municípios, já trabalhei aqui em São João também. As pessoas não chegam a esse ponto no qual hoje ele está fazendo, que é o caminho correto, onde está tendo desgaste, mas é um desgaste que ele está fazendo dentro da consciência, dentro daquilo que tem que ser feito. Então, eu achei que essa situação do Ministério Público foi corretíssima, o município vai acatar essa situação e tem que ser feito mesmo. Tá? Temos que ter responsabilidade. No ano passado, na dotação orçamentária, no orçamento anual, colocamos dotações orçamentárias para a realização de concursos públicos esse ano de 2018. Não deu para fazer. Repetimos agora, na lei de orçamento, também a dotação para a realização de concursos públicos para 2020, onde não pode passar 2019, onde não pode passar. Porque já era a intenção do prefeito atual fazer esse concurso para regularizar essa situação, para dar tranquilidade às pessoas que trabalham. A gente entra numa administração, várias pessoas ficam pedindo emprego, eu já tenho muita experiência nessa situação, então eu falo, gente, são situações, o interessante de você entrar na prefeitura é através de concurso público, para você não ter, daqui a um tempo você pode ser demitido. Eu oriento várias pessoas, para não acontecer o que está acontecendo agora. As pessoas começam com um contrato precário, chega a essa situação. O ideal é a realização de concurso público. O último concurso público que houve nessa prefeitura foi em 2006, até no qual eu era secretário de administração à época, onde foi feito. 2010 tentou-se fazer, deu um problema de licitação, ele foi suspenso. E de lá para cá não houve contratação, não houve realização de concurso público. Agora, eu falei com o prefeito também, nós temos que ter a responsabilidade de fazer esse concurso público. Nós estamos vivendo uma situação, no nosso país, no nosso estado, totalmente uma incógnita muito grande do futuro. Nós vamos fazer um concurso público, quantas vagas vamos colocar? Terá uma reforma trabalhista pela frente aí, onde está sinalizando que as pessoas vão aposentar com 65, 62 anos para homens e mulheres. O servidor que entrar hoje na prefeitura vai ficar aqui 40 anos. Então, tudo isso nós temos que ter responsabilidade para fazer isso com calma, tem que trabalhar essa situação. O município tem que ter uma capacidade de pagamento de qualquer servidor que entra agora, que vai ficar no município esses anos todos. Isso tem que ser feito com tranquilidade, com responsabilidade. O prefeito tem que fazer? Tem. Mas será feito com tranquilidade, com responsabilidade, para que os próximos prefeitos, tá? Nós vamos sair, a prefeitura continua, o município continua. Os próximos prefeitos que entrar tenham capacidade de honrar com o servidor nomeado daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Então, temos que ter tranquilidade para fazer esse concurso público, ele será feito, vamos fazer, seguir as recomendações, e só queria salientar essa situação. Vamos fazer sim, vamos fazer uma coisa com responsabilidade. Tem inúmeras situações de servidores contratados. Eu entrei aqui, como falei, em janeiro de 2005, e hoje, os mesmos servidores contratados que estavam naquela época estão hoje. Então, é uma prática corriqueira, mas uma prática errada.
onde foi feito um concurso e tem que ser regularizado, sim. Por isso que a gente está preocupado, nós vamos seguir a recomendação do Ministério Público, mas uma coisa com responsabilidade. O município passa hoje por uma situação financeira caótica, devido às situações que os senhores sabem aí, situação do Estado, de Minas Gerais, que principalmente agora com a não ida do atual governador para o segundo turno, nós estamos com os cofres da prefeitura totalmente quase zerados. Está devendo um horror de recursos, não só para a prefeitura de São João do Meriti, mas para todas as prefeituras do Estado de Minas Gerais, que nos está trazendo várias situações. Temos que fazer essas demissões, temos que ter recurso para isso, nós temos que cumprir lei de responsabilidade fiscal, não podemos fazer gasto com o pessoal que vai ultrapassar, senão o prefeito cai numa situação de improbidade. Então, temos que fazer isso com serenidade, com tranquilidade, respeitando, como o doutor Michel falou, o próprio prefeito, a orientação do Ministério Público, e fazer isso com tranquilidade. Tá? É o nosso desejo, nós vamos cumprir essa determinação. Tá? É o que eu gostaria de salientar para vocês. Bom dia a todos. Só para poder complementar algumas informações que foram colocadas aqui pelos três amigos aqui. Bom dia a todos, né? Aliás, primeiramente. Acho que o doutor promotor veio no mesmo caminho que nós já vemos trilhando já há alguns meses, desde que o prefeito Hernandes assumiu. Eu, particularmente, agora nos últimos 120 dias, quando assumi a Secretaria de Administração, acho que ele veio no caminho que a gente já estava trilhando já há alguns anos. O prefeito, ao assumir em 2017, a gente coloca que é praticamente impossível você já colocar algumas considerações que você não sabe o tamanho da prefeitura, você não sabe a quantidade de funcionários, as especificações que os funcionários têm, os tipos de serviços que podem ser implementados, lógico, numa nova metodologia de trabalho. Então, assim, o que foi feito em 2017 e até a recomendação do próprio Tribunal de Contas, da Confederação Nacional dos Municípios, da Associação Mineira dos Municípios, que o prefeito, ao assumir, para ele ter um entendimento, uma compreensão do tamanho que a prefeitura é, dos seus recursos financeiros, dos seus recursos de pessoas, do tamanho do serviço, da importância e da capacidade que o município tem de prestar serviço à população. Então, o primeiro ano de qualquer mandato é um período muito de experiência, para você saber como é que é o funcionamento de uma prefeitura, do dia a dia da prefeitura. A partir do segundo ano, que foi esse ano de 2018, já no processo seletivo que foi feito pela educação, já aconteceram ali mudanças significativas com relação ao que foi proposto no primeiro ano. Ali já foram diminuídas algumas vagas de professores, diminuição de algumas vagas de servidores em gerais da educação, já é reflexo de um estudo que foi feito no primeiro ano, que entendeu de uma forma mais correta que você poderia trabalhar de uma maneira mais eficiente, com um serviço ainda de melhor qualidade que foi prestado em 2017, de uma forma mais eficiente em 2018. E a partir de junho, como o doutor Michel mencionou ali na portaria, que ali agora expandimos todo esse entendimento da melhora do serviço público com relação à reforma administrativa. Nós temos uma legislação de mais de 20 anos no município, uma legislação que atendia à época, mas hoje, 20 anos depois, não atende mais aos anseios do servidor público, os anseios da legislação que hoje nós temos no município e nacional. Então, essa reforma administrativa ela vem no sentido de evoluir o processo que está sendo colocado em prática e de fazer uma mudança prática para todos os servidores. De uma forma mais resumida, a gente basicamente vai fazer na reforma administrativa a reforma da lei complementar, que é a do plano do magistério do município, dos professores, a reforma da estrutura da prefeitura como um todo e a reforma do plano de carreira do regime do município. Então, são medidas que tem dentro dessas três leis, são medidas que você pode tomar de curto prazo, medidas de médio prazo e medidas de longo prazo. Lógico que a medida de longo prazo é o concurso público, que é o ponto final de toda essa estrutura, de toda essa reforma, é o concurso público. Algumas medidas já foram tomadas pós-reforma administrativa, como o decreto que foi feito de desvio de função, o decreto de gratificação, o decreto do ponto eletrônico, o decreto da medicina do trabalho. Então, já são consequências de todas as reuniões que nós temos feitas com os servidores, com os cargos de confiança, com o estudo, principalmente na parte jurídica, para poder reformar já no curto prazo alguns pontos que a nossa lei é ausente. Então, essas medidas que foram tomadas
geraram alguns descontentamentos por parte de alguns servidores, que, querendo ou não, estão nos direitos dele. Todas as pessoas que vinham pedir a nós algum tipo de informação, algum tipo de consideração, nós sempre colocamos o que era verdade sobre o processo, do que estava estabelecido em lei. Se o servidor, naquele momento, se sentisse atingido por alguma medida que o município tenha tomado, que ele fosse ao Ministério Público, que ele procurasse os direitos da Justiça. Em nenhum momento de todas essas mudanças que o município tem proposto, em nenhum momento a gente negou, furtou o servidor de procurar os seus interesses, daquilo que melhor lhe convém. A Justiça está ali para poder fazer igualitária a todas as pessoas, dando direito a todos de serem ouvidos. O que a gente quer deixar claro aqui para todo mundo na população, todas as medidas que foram tomadas agora são medidas impopulares, são medidas que nós sabemos do desgaste que nós estamos tendo, não só político, mas também como pessoal, que a gente, querendo ou não, a gente fica com um desgaste físico assim, de nós como pessoas, servidores, a gente fica com um desgaste nesse momento, mas tudo que a gente está propondo é tudo embasado em legislação. Nós não estamos tirando nenhuma dessas medidas de interesse nosso particular ou de entendimento de política da nossa atual administração. Todas as mudanças que nós estamos propondo são mudanças para melhorar, evoluir a tudo aquilo que foi feito pelo município. Infelizmente, é um volume grande de situações que tinham no município de forma equivocada ou na forma que foi feito na lei, não tinha um embasamento legal para esse fim. Então, houve grandes mudanças, um grande volume de mudanças com relação à atividade do servidor. Mas a gente deixa claro o seguinte, o município sempre estará aberto, nós aqui sempre deixamos muito claro a todos que nos procuram, a gente tenta esclarecer o porquê dessas medidas. Nós também estamos colocando todas essas considerações importantes. O Ministério Público, seja na esfera da Justiça Comum, da Justiça do Trabalho, tem notificado o município, dado orientações aos municípios sobre alguns pontos, historicamente, de problemas que o município tem tomado. Então, assim, a fiscalização por parte de órgãos reguladores tem também aumentado, tem acrescido, somados nessas medidas que estão sendo tomadas pelo município. Então, assim, eu acho que a gente está somando vários esforços de vários entes no sentido de melhorar o serviço à população, de melhorar a estrutura para o servidor, que alguns servidores que estão em desvio de função têm até dificuldade, em alguns casos, de se aposentar, que talvez estão executando serviços que são insalubres, que poderiam ter uma aposentadoria com menos tempo, que hoje não pode, porque não tem regulamentação para essa situação. Então, assim, e para nós, eu pessoalmente, só para poder finalizar aqui a minha fala, fica muito ruim a gente escutar de um servidor que ele tem direitos e a gente não pode fazer nada por eles. Ele fazer algum tipo de denúncia, que tem algum servidor que não está em situação irregular e a gente não poder fazer nada. Então, essa série de situações que a gente foi vendo ao longo do mandato, que foram levantados para nós, a gente não podia ficar conivente com uma situação dessa que está acontecendo. Aqui, em nenhum momento, a gente quer julgar quem fez certo, quem fez errado, de outras administrações. O ponto que a gente tem é o seguinte, a gente tem um problema e a gente tem como resolver o problema. E o Hernandes, através de toda essa equipe que foi montada, ele abraçou essa situação de regularizar essa situação que está sendo colocada em prática. Infelizmente, acontecem alguns fatos que não estão na nossa vontade, mas eu acho que a gente está no caminho correto, o caminho da regularização, e nós vamos deixar para o próximo prefeito que vai assumir em 2020, se for a reeleição do atual prefeito, ou se for um novo prefeito a partir de 2021, nós vamos deixar uma estrutura administrativa, ele vai assumir em 2021 com um concurso público ativo, que ele vai precisar fazer contratações de forma aleatória, vai ter ou um processo seletivo ou um concurso ativo. Então, assim, a gente vai deixar um legado para quem assumir ou continuar a partir de 2021, uma estrutura administrativa muito mais próxima do que a gente entende como uma forma correta. Ok. Vamos iniciar, então, a rodada de perguntas. Nós combinamos com a imprensa, cada veículo, né, faz uma pergunta em forma aqui alternada, e ficou definida a primeira pergunta ao repórter Paulo Azevedo, da Conexão TV. Primeira pergunta, Paulo Azevedo. São duas perguntas. Na verdade, a primeira é quanto ao prazo de 60 dias. Parece curto, parece difícil de ser cumprido, e a pergunta é,
Como é que fica essa situação? Vai ser cumprido mesmo? Todo mundo está falando em 60 dias, um prazo muito curto. E a outra questão que foi levantada pelo Leonardo é a questão das leis. Se há necessidade de fazer essas leis, como fica o legislativo em São João Nepomuceno nesses últimos 2 anos, né? O que poderia ter sido feito ou o que pode ser feito ainda agora para se corrigir essa questão? Bom, Paulo, com relação ao prazo, 60 dias, realmente ele é curto, sim, mas nós vamos ter que adequar. Então, o que a gente está falando, se a gente houver alguma necessidade muito extraordinária, mas nós temos que começar já a resolver o problema de agora por diante. Então, tem serviço que eu já conversei com todos os secretários para a reformulação do serviço, entendeu? Tem, talvez, serviço que está atendendo precariamente, a gente vai ter que tomar essa atitude. Vou te falar um exemplo, assim, claro, já deixando de uma vez. Nós tivemos com essa situação do ponto eletrônico, do ponto biométrico, de várias cobranças, exigências, nós tivemos aí algumas demissões já que saíram, demissões não, né? Alguns pedidos de exoneração. Então, hoje nós estamos com poucos médicos dentro do nosso município. Nós temos o posto de saúde que atendendo muito precariamente o consumidor, talvez os munícipes, o usuário, e provavelmente a gente vai trazer eles para um atendimento melhor, que seja na policlínica ou outro local para atender. E esses postos que tem pessoas e que geram, às vezes, um custo, talvez vai ter que ser, já ser reformulado. Então, já pedi todos os secretários para trabalhar em cima de um plano do que nós vamos poder oferecer à população em cima do pessoal efetivo. Então, esse vai ser o primeiro passo nossa atitude de tomar por conta desse prazo. E com relação às leis que vai ter, o Legislativo sempre trabalha muito, a gente trabalha muito aberto com o Legislativo. E essa situação da reforma administrativa, a gente vem conversando direto com os vereadores, e essas leis nós não vai ser um entrave nenhum com o Poder Legislativo, não, até porque nós estamos com o presidente da Câmara aqui, o Írio Henrique, e ele sempre está acompanhando, junto com os outros vereadores, os trabalhos que vêm sido feitos. Falando da Rádio Difusora, Prefeito Hernandes, minha pergunta é, no seu mandato, com 1 ano e 10 meses, está tendo que resolver problemas que se arrastam há anos no município e tendo que resolver para ontem, como, por exemplo, questão do lixo, questão da Copasa, questão do ponto eletrônico, desvio de função, hospital, né, para não faltar médico, e agora vem essa questão do concurso, e ainda tem a questão do governo que está devendo mais de 8 milhões para o município. A minha pergunta é, como que o prefeito Hernandes tem lidado com essa situação, tendo que resolver tudo em menos de 2 anos, e sua expectativa, se dá para ter alguma expectativa boa para os próximos 2 anos? O Írio, realmente essa é uma situação bem delicada que nós vivemos no momento, né? Mas a nossa proposta, que a gente sempre pregou em campanha e trouxemos a nossa proposta de governo, era trazer um modelo de gestão privada, onde que eu nunca prometi nada a ninguém, a única coisa da promessa nossa foi trazer um modelo de gestão privada para incorporar na administração pública. E isso, a gente sabe da dificuldade, às vezes a gente vê os munícipes achando que, às vezes, nem está enxergando tanto que está sendo feito. Mas, desde quando nós assumimos, eu venho batendo nessa tecla. E você não consegue mudar as coisas da noite para o dia. Nós estamos falando aqui sobre a questão do concurso público e nós estamos falando, assim, sobre a questão do ponto biométrico para os funcionários, a questão de dividir de função, a buscar maior eficiência do servidor, do trabalho do servidor, e isso gera transtorno. Mas foi uma questão de proposta política minha, de proposta de campanha política. Então, é muita coisa ao mesmo tempo, porque você mesmo falou aí do lixo, que foi um problema mais sério, que no primeiro dia de governo nosso, já estava colocando fogo no lixo, né?
no lixão lá, e nós tivemos que tirar o lixão da cidade e encaminhar ele para aterro controlado, para aterro legalizado. Então, teve a Copasa, que teve vários problemas. Então, essa situação que, graças a Deus, até hoje, a nossa parceria com o hospital não deixamos faltar médico nem uma hora no município. Então, esse modelo de administração, é o que a gente pregou e que vem fazendo. Às vezes, nós temos dificuldade de comunicar isso com a população, e a população, às vezes, não sabe o que está sendo feito. Mas isso gera também os transtornos para alguns, né, a insatisfação de alguns. Isso não vai ter jeito, a nossa proposta é essa, e isso é uma questão passageira que as pessoas, daqui a pouco, vão entender que essa é a forma correta de se fazer. Agora, para enfrentar esses 2 anos, nós estamos numa incógnita muito grande, por conta da política, né? Nós não sabemos o que vem por aí. Pegamos um ano com um governo que não era alinhado com o governo federal, e nós estamos com 8 milhões e 300 atrasado do governo do Estado, sendo que 5 milhões é da saúde, a emenda não é uma coisa, não é tão, vamos falar assim, tão necessária, não acredito que eles vão pagar. Mas o Fundeb, o ICMS, piso mineiro, transporte escolar, tudo atrasado do governo estadual, isso prejudica a gestão demais da conta, e nós estamos sofrendo muito com isso. A nossa expectativa é que o próximo governo do Estado esteja aliado com o governo federal e possa estar cumprindo as suas obrigações constitucionais do governo do Estado com os municípios, e a gente possa equiparar as contas, né? A gente possa fazer a administração de uma forma mais tranquila. Então, eu estou acreditando que a próxima gestão vai vir com uma gestão forte também. Se vocês analisar todas as pesquisas aí políticas, está dando que o eixo Minas, Rio e São Paulo traz um modelo de gestão igual ao que a gente prega também. Se você analisar as pesquisas, estão indicando Zema, estão indicando no Rio também uma nova liderança lá, como Dória em São Paulo. Então, eu acho que o Brasil pode ter uma nova cara, e provavelmente eu tenho uma expectativa dos 2 anos próximos ser muito bom. Tá bom, Ian? Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Para quem está assistindo na internet ao vivo agora, repórter Cadu Fontana. Eu acho que o senhor passa pelo, como eu disse em off a você, quando eu cheguei aqui, o seu momento de maior turbulência à frente da sua gestão, né? Não obstante esse problema, você está enfrentando a situação do ponto eletrônico, né? Está enfrentando também a situação referente a isso, os médicos estão entregando os cargos, não estão aceitando essa situação, né? Mas, assim, para piorar o quadro ainda político, alguns candidatos apoiados pelo seu grupo político também não se elegeram, né? Então, serão 2 anos de grande dificuldade, de grande trabalho à frente daquela administração, com certeza. Mas eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor teve algum apoio da Câmara Municipal, alguém da Câmara, algum vereador, nesses 2 anos, ou a Câmara em si, ela não havia em momento algum, ela te auxiliou nessa situação específica dos contratos? Ou, assim, não haveria mesmo nenhuma maneira? Por que deixar chegar até a promotoria? Por que uma atitude da promotoria? Não haveria outra situação, né? E é isso que eu queria, essa é a minha pergunta principal. E isso é a situação, para me finalizar. Te deixa alguma reflexão sobre esse assunto, alguma coisa que você faria diferente? Essa é a minha pergunta. Olha, Cadu, acho que eu vou responder pela última que você perguntou, sobre a reflexão. Não fazia nada diferente, isso já estava previsto no nosso plano de governo. E, com relação ao apoio do Legislativo, a gente sempre tem apoio do Legislativo. Nós temos a base nossa do governo, que são os vereadores da base do governo, eles sempre estão nos apoiando, nós fazemos reuniões, eles estão sempre por dentro dos assuntos todos da administração aqui do Executivo. Então, nós tivemos um bom relacionamento, muito bom. Tem os vereadores, sim, que é da oposição, que nós temos alguns entraves. Poderia ser melhor? Poderia, mas não posso reclamar do Legislativo nessa parte. Então, com relação a isso, esse momento de turbulência que está acontecendo, que veio a acontecer com o Ministério Público interferindo, mas foi fruto da nossa reforma administrativa que ocasionou algumas insatisfações.
porque nós já estava previsto toda essa questão do concurso público, como vocês viram aí, a portaria desde junho que nós criamos. Então, essa insatisfação por parte de alguns funcionários pode ter sido provocada ao Ministério Público para essas atitudes. Então, a verdade é que ficou um momento de turbulência, mas não ia ser diferente, não. Esse momento de turbulência ia chegar mais cedo ou mais tarde também com relação à demissão dos contratados por conta do concurso público. Tá bom, Ricardo? Posso complementar uma situação? Quando a gente começou a construir a reforma administrativa, foi objeto de discussão nossa como é que seria a relação ao processo seletivo. Nós começamos a reforma administrativa em junho. Foi até objeto de discussão, o Roberto manifestou também nesse momento muitas vezes, que nós tínhamos a ideia de fazer também um processo seletivo em agosto. Se nós fizermos um processo seletivo em agosto, nós iríamos demitir aí 100 e poucos funcionários, admiti-los novos em processo seletivo em agosto, e o concurso público, a gente está programando para o concurso público para meados de fevereiro, março do ano que vem. Então, nós iríamos demitir em maio, agosto, que iria até mais ou menos fevereiro, março, e demitir novamente para entrar para o concurso público. Então, para não fazer dois processos dentro dessa reforma, a gente optou para fazer apenas o concurso em fevereiro, março, para, ao longo desses 6 meses, fazer a nova legislação, passar pela Câmara Municipal, depois da legislação aprovada, ir ao Tribunal de Contas para poder aprovar o concurso, para poder a gente divulgar o concurso em meados de fevereiro, março. Aí o promotor, nesse sentido de tentar comungar com essa proposta nossa, nos solicitou que fizesse essa demissão e nós vamos contratar para o processo seletivo algumas vagas que a gente julga que tem que ser dado continuidade. Então, assim, o processo seletivo que nós vamos construir, agora para o final do ano, eles vão ter validade basicamente aí por uns 6 meses, 7 meses, até começar a chamar para o concurso público. Então, essa discussão de fazer ou não o processo seletivo foi discutido a gente, no momento, a gente achou que só o concurso público que estamos programando para fevereiro, março, era suficiente, então o promotor veio também comungar dessa ideia nossa inicial, em meados de junho e julho, de fazer eles, mas que a gente achou na época que não seria tão necessário assim, mas agora a gente vai cumprir a determinação, mas vamos manter a nossa programação do concurso público para meados de fevereiro, março, ali, dependendo da aprovação da Câmara, da atualização da legislação, tem que ir para o Tribunal de Contas toda essa legislação e a aprovação do concurso público. Então, se dentro de uma programação que a gente entende como executável, fevereiro, março era um período suficiente para a gente poder lançar esse concurso público. Para esclarecer, o Hernandes já falou da relação com o Legislativo, e, na verdade, complementar a pergunta que o Paulo fez, essas medidas legais, a proposta, né, a iniciativa dos projetos de lei, tratando sobre a questão de regime, a questão de plano de cargos e salários dos servidores, é de competência do Executivo. Então, a gente tem que ressaltar que não há uma omissão do Poder Legislativo quanto à questão da legislação. Isso é importante ser falado. E é importante ser destacado o seguinte, nós temos uma legislação de 96, onde a realidade técnica, tecnológica, de pessoal, econômica do país era completamente diferente, né? Esses 22 anos que nos separam aí dessa última legislação, né, que tratou de uma maneira mais expressa sobre o assunto, tem muita coisa diferente. Nós temos agora, em agosto, quer dizer, nós estamos falando aí de menos de 60 dias, uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a aplicabilidade da terceirização. Isso não existia. Então, nós temos, como o Roberto muito bem colocou, que ter responsabilidade em avaliar todas as necessidades e fazer as propostas para que nós façamos as mudanças de uma maneira organizada, responsável e definitiva, né? Sem que a gente faça aqui assodadamente medidas uma atrás da outra, sem uma solução correta e aí, eventualmente, causando mais prejuízo, tanto à população, ao serviço público, quanto ao erário. É importante destacar, o Léo fez esse levantamento, na série histórica, hoje é o período, desde 2012, que o município tem menos contratados, né? E, inclusive, demonstrando aí que nós já estávamos nesse trabalho,
a recomendação do Ministério Público trata de 196 contratos e na data de ontem já eram apenas 164, quer dizer, já estamos realmente trabalhando, estávamos trabalhando, já vimos num momento de redução, de acordo com a implantação das medidas determinadas pelo Hernandes para acompanhamento e monitoramento, que são obrigações legais nossas, né? Então, o princípio da eficiência, muito se falou sobre o princípio da legalidade, mas o princípio da eficiência ele tem o mesmo peso, ele está lá no artigo 37 da Constituição da mesma forma, e isso é importante ser avaliado. E a gente tem responsabilidade para determinar e decidir uma política que vai ter, com certeza, consequência para mais 10, 15, 20 ou 30 anos, e que a gente não pode fazer isso de uma maneira rápida e sem as avaliações de todas as variáveis. Encerramos aqui a nossa transmissão ao vivo, direto do gabinete do prefeito Hernandes José da Silva, repórter Cadu Fontana para o portal e rádio web repórter Cadu Fontana.